capítulo de número 14, nós vamos ler o versículo 1. Glória a Deus. Até o versículo 3, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, está escrito assim, é Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Deus querido, muito obrigado pelos louvores desta noite. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos, por cada um dos ouvintes da Tua Palavra. Nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua Palavra, fala conosco, Senhor, através do Espírito Santo, que concede a revelação da Sua Palavra. Assim como o Senhor já abençoou no louvor, na coreografia, na oração pelas crianças, e tudo que foi feito aqui esta noite, nos abençoa agora na leitura da Tua Santa Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Um dos últimos ensinamentos de Jesus, antes dele ser preso, que é registrado na Bíblia, no Evangelho de João, é sobre a volta dele. Se você ler as últimas horas de Jesus, registrada em Mateus capítulo 24, capítulo 25, também fala sobre a volta de Jesus. Ali vai falar mais de sinais. Se você pegar o Evangelho de Marcos, um dos últimos ensinamentos de Jesus também foi sobre a sua volta. Se você analisar as cartas do apóstolo Paulo, muitas delas falam sobre a volta de Jesus. Se você analisar o que o apóstolo João escreveu, ele escreveu sobre a volta de Jesus. Se você ler o que o apóstolo João escreveu, também falou sobre a volta de Jesus, tanto aqui na carta que nós estamos lendo no Evangelho, como nas suas 3 cartas, ele vai falar também um pouco sobre isso, e muito mais no livro de Apocalipse, quando nós lemos também. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, a Bíblia vai falar sobre a volta de Jesus, vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque esse é o assunto que nós temos que ouvir, que nós temos que falar, que nós temos que conversar, que nós temos que estudar, que nós temos que analisar. Quando você está lendo, quando você está vendo um jornal na televisão, você está vendo ali a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Você está vendo tudo o que está acontecendo na televisão, de noticiário, é tudo sinal mostrando que Jesus vai voltar. Quando ele vai voltar? Não sabemos o dia, não sabemos o mês, não sabemos o ano. E quem fala que sabe o dia, o mês e o ano está cometendo uma heresia, porque a Bíblia não dá autoridade para ninguém falar sobre esse assunto. Ninguém sabe quando ele vai voltar, ninguém sabe. O que nós podemos deduzir é que os sinais que a Bíblia demonstra apresenta que ele está próximo. Uma vez Jesus ele contou uma parábola e ele falou assim, que quando nós olhamos para o céu e nós vemos que a chuva, as nuvens começa a escurecer o dia, sabemos que a chuva vai vir logo. Ele fala, assim como vocês estão vendo as nuvens, tem que saber discernir os tempos. Então, quando nós vemos o aumento da violência aumentando, as doenças aumentando, a tecnologia aumentando, o calor aumentando, e muitas outras coisas, a corrupção, a falta de amor, e tantas outras coisas, até mesmo a abertura de igreja, irmão. Sabia que até a abertura de muitas igrejas também é um sinal bíblico? A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, lá no finalzinho do começo do primeiro ensinamento de Jesus, quando ele vai falar dos sinais dos tempos, ele vai dizer que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, e então viria o fim. Ou seja, até a expansão do Evangelho é o sinal da volta de Jesus. Tudo está mostrando que Jesus ele vai voltar. O arrebatamento vai acontecer. Essa esperança não pode sair do nosso coração.
transformação, meus irmãos, ela não pode ficar perdida no tempo. Nós viemos para a igreja para buscar cura, buscar libertação, buscar transformação de vida, buscar salvação, que é o principal. É errado? Claro que não, você tem que vir para buscar mesmo. Ah, mas eu estou sendo injustiçado, eu posso orar pedindo para Deus fazer justiça? Claro que você pode. Você pode tudo diante do Senhor. Você pode orar e pedir a Deus fazer um milagre na sua vida, operar o impossível. Mas, irmãos, não esqueça o fundamental. Não esqueça de os teus olhos estarem abertos, esperando a volta de Jesus. Se Ele voltar agora, estejamos preparados. Se Ele não voltar agora, estejamos preparados do mesmo jeito. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que nós vamos passear em alguns textos da Bíblia. Primeiramente, vamos ao clássico texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra comigo. E agora que eu fui notar que o altar é outro, né? Eu estava até na minha cabeça, pensando que era aquele fininho, agora que eu notei que colocaram o outro aqui de volta, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Glória a Deus. Você abre 1 Coríntios, 2 Coríntios, Filipenses, Colossenses, aí você acha Tessalonicenses, do lado de 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. É o apóstolo Paulo que vai ensinar sobre o arrebatamento da igreja. E no Novo Testamento ele é um dos que mais falaram sobre esse assunto. Capítulo 4, versículo 13. Acerca da ressurreição e vinda de Cristo. É o título acima do versículo 14. 1 Tessalonicenses, acima do versículo 13. 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus. Irmãos, a morte causa tristeza no ser humano. Todo mundo que morre, seja crente ou não, deixa saudade, deixa tristeza. E a maior hipocrisia do mundo é a pessoa falar: não acontece nada, eu sei que está com Deus. Está com Deus a pessoa que partiu no Senhor, mas a gente fica triste humanamente falando, porque a saudade fica. Isso é normal, isso está no ser humano. Agora, quando você perde o seu lado humano, você tem que orar a Deus de novo, né? E tem gente que é tão duro de coração, que é o coração assim tão duro, não. Você que é humano, você se alegra, você se entristece, você chora, você fica nervoso, você tem sentimento humano. Mesmo nós temos sentimentos humanos, sabendo que a pessoa partiu e está com o Senhor, no fundo, nós sabemos que aquela pessoa está melhor do que nós. Eu estava em casa há uns 3 dias atrás, e no meu notebook lá, na minha cadeia externa, eu devo ter acho que umas 50 ou 100 mil fotos mais ou menos. Desde o meu primeiro celularzinho de foto que eu comprei, o meu V360 da Motorola, isso no ano de 2005, um dos primeiros celulares de câmera. E depois eu passei para o V3, você lembra do V3, aquele que abre a tampinha? Que gravava vídeo de 30 segundos. Então fazia muita foto, fazia muito vídeo. Tem coisa antiga, irmão, de igreja. E eu estava vendo umas fotos aqui da igreja antiga, porque eu estava relembrando algumas fotos, né? E aí de repente eu caí em umas fotos antigas aqui da igreja. E eu encontrei uma foto minha que eu tô nesse canto aqui tocando teclado, tá a irmã Luzia nesse canto aqui, e tá o Hugo aqui do meu lado.
Eu lembro que quando eu ficava aqui na igreja nesse cantinho, eu sempre tinha o costume de chamar ele para louvar comigo, porque eu sabia que ele gostava de louvar. Eu sabia que ele gostava. E eu sempre chamava ele para louvar comigo. Ele falava, vem louvar comigo. Os irmãos devem lembrar disso, né? E a foto que eu tenho tem até vídeo, irmãos. Eu tenho até culto gravado dele louvando aqui na igreja. E aí eu fico pensando, o Hugo, ele está melhor que qualquer um de nós agora. Se tem uma pessoa que eu tenho certeza que está salvo e está lá, é ele. Tem alguns que já partiram que eu tenho dúvidas se foi salvo ou não. Porque a gente sabe que a pessoa era meio picareta, né? Meio malandro, meio atrapalhado. Então essas pessoas a gente fica meio na dúvida, né? Se foi salvo ou não. Mas ele, eu tenho certeza que ele está lá com o Senhor agora. Glória a Deus. E sabe qual é a nossa esperança? É saber que a pessoa que partiu com o Senhor, quando a trombeta tocar, todo aquele que morreu, que já está salvo, ele voltará à vida para receber o corpo. Esse corpo que Deus te deu, ele é eterno. Nunca falar, esse corpo não vale nada, esse aqui não vale nada. Eu já vi muita gente pregar isso, né? O corpo não vale nada, o corpo é lixo, o corpo é trapo, o corpo é imundícia. Pois este corpo que Deus te deu, ele é eterno, ele nunca vai se acabar. Ah, mas um dia todo mundo vai morrer, a terra vai comer, os vermes vão comer. Eu sei disso, irmãos. Mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, todos os corpos que já não existem mais, existe só lá o osso, ele vai se recompor instantaneamente. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala isso. E quando esse corpo ele se recompor, diz a Bíblia que ele vai estar diante do Senhor eternamente. A alma já está lá, já está salva com o Senhor, mas vai voltar a alma junto com o corpo. No dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão. E as pessoas que estão vivas subirão do mesmo jeito que estão? Não. Terão o corpo transformado. O que é o corpo transformado? Todo mundo vê que eu uso óculos. Eu uso óculos para ver de longe. Se eu não usar óculos, eu nem vejo a hora que está naquele relógio lá, que está marcando 8h30. Quando Jesus voltar, nunca mais na minha vida eu vou precisar usar óculos. Por quê? Porque o meu corpo vai ser perfeito, a minha visão vai ser totalmente restaurada. Você que tem algum problema de saúde, algum problema físico, alguma enfermidade, alguma coisa, quando Jesus voltar, esse corpo será 100% saudável. Glória a Deus. Eu já contei aqui uma vez com uma pessoa, um irmão em Cristo, cadeirante, anda na cadeira de rodas. Estávamos indo participar de um evento, e ele perguntou assim para mim: me responda uma coisa, será que algum dia eu vou voltar a andar? Ele perguntou para mim. Eu falei para ele: olha, a gente não pode mentir, você nunca pode mentir para agradar a pessoa, mas também você não pode ser duro demais. Você tem que falar a verdade, mas com sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que a pessoa tem que falar com sabedoria. Eu falei para ele, irmão, é o seguinte: se você não voltar a andar em vida, essa vida vai passar um dia, mas a vida eterna que Jesus te prometeu para mim, prometeu para todo aquele que crê, ela nunca vai ter fim, será eterna. Então você pode talvez passar a sua vida inteira nessa cadeira de rodas sem dar um único passo, mas um dia, quando Jesus voltar e você ressuscitar, se você já tiver morrido ou se você estiver vivo, a Bíblia diz que você vai ter o corpo transformado, e lá na eternidade com Deus, você não vai apenas andar, você vai correr, você vai pular. E não será 1 ano, não será 2 anos, não será 10 anos, não será 20 anos, será eternamente. O que você não faz aqui na terra, lá na eternidade você fará. O que aqui na terra você não teve, lá você terá. Irmãos, eu estou pregando esta noite não de coisas da terra. Eu não vim aqui pregar prosperidade esta noite, não tenho nada contra pregar sobre prosperidade. Eu não vim aqui esta noite pregar nenhum outro assunto a não ser Jesus voltando. E o Jesus que vai voltar é aquele que vai preparar um futuro para o nosso corpo, um futuro de saúde, um futuro sem mal nenhum. Quer ver uma coisa interessante que a Bíblia diz para nós? Que lá na eternidade nós teremos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías.
do livro de Salmos, capítulo 65. Isaías, capítulo de número 65. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, poderoso é o nosso Deus. Maravilhoso é o Senhor. Isaías capítulo 65, está próximo do livro de Salmos. Glória a Deus. Guarde o que eu vou falar no seu coração esta noite. Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E vou ler novamente, Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Todo mundo aqui na vida tem alguma lembrança que causa tristeza, alguma coisa que te causa revolta quando você lembra. Eu tenho isso, e eu sei que você tem também, não adianta mentir, eu sei que você tem também. Alguma coisa na sua vida que lá no fundo, quando você lembra, tira a sua paz. Alguém que pisou na bola com você, alguém que traiu você, alguém que roubou você, alguém que enganou você, alguém que machucou o seu coração. Eu sei que você já perdoou aquela pessoa, porque você é de Deus, amém? Mas a gente é ser humano, às vezes fica algumas lembranças de algumas coisas. Não estou dizendo de ódio, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estou dizendo que você vai guardar ódio no coração, que ódio, que raiva. Não, o cristão não tem ódio, o crente não tem ódio. Eu estou falando de coisas que quando você lembra, entristece seu coração. Injustiça, talvez você não tenha nada disso, mas quando você vê alguma coisa na televisão de injustiça, você se entristece. Quantas vezes nós estamos assistindo televisão e você vê alguma notícia que talvez acontece com alguma mãe, com alguma criança, com alguém, e você bate aquela tristeza, e você dorme pensando naquilo, ou talvez você vê alguma coisa na sua família, ou talvez acontece com você, alguma coisa que tira a sua paz, que talvez tire o seu sono. Sabe qual é a nossa esperança pela palavra de Deus? É que lá na eternidade com o Senhor, nunca mais teremos nenhuma lembrança que vai deixar tristeza e preocupação no nosso coração. Imagina você estar num lugar aonde nunca mais passará pela sua cabeça nenhuma notícia ruim, nenhuma coisa que vai te preocupar, nenhuma coisa que vai tirar sua paz, nenhuma coisa que vai perturbar você. Imagina você estar em um lugar em uma total e plenitude de paz. Irmãos, estamos lutando para chegar lá. Este mundo é mau e cruel. Pessoas querem puxar o nosso tapete, como nós falamos na gíria, né? Quer ver a nossa caveira, quer acabar com a gente, querem nos destruir. Mas irmãos, as injustiças deste mundo ficará aqui neste mundo, porque os salvos estarão em um lugar de justiça. Se aqui na terra tem justiça, lá tem justiça. Se aqui na terra tem maldade, lá na eternidade tem bondade. Se aqui na terra só tem coisa ruim, lá na eternidade só tem coisa boa, maravilhosa e abençoada para os seus filhos. Diga glória. Não haverá lembrança nenhuma de coisas passadas. Só isso já nos dá motivo de querer chegar lá. Viver em um local de total plenitude, de total alegria e de total paz. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de Tito. Tito fica perto do livro de Hebreus. Para ficar mais fácil, vai quase no finalzinho da Bíblia, lá perto de 1 Timóteo. Tito está entre Timóteo e Filemão. Filemão não ajuda muito, né? Porque Filemão é um livro pequeno. Então vai ficar mais fácil, eu falo logo Hebreus. Fica perto do livro de Hebreus. Tito está depois de Timóteo.
Depois de 1 Timóteo, depois de 2 Timóteo. Livro de Tito, capítulo 2. Qual é o versículo? Espero você achar primeiro, senão você nem então tem graça. Teve um dia aí que eu fui numa igreja, num evento, e aí a pessoa chegou assim: vamos, não é que você fala isso não, tá? Estou falando que eu vi lá no evento. Vamos ficar de pé e vamos ler um versículo aqui. Vamos dar um exemplo mais ou menos como foi. Abra sua Bíblia, Salmo capítulo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ué, para que mandou ficar em pé então? Você não esperou ninguém ler? Irmão, você tem que ter calma, paciência. Aí a gente fala assim: não, mas vai ficar muito silencioso, os irmãos não vão dar glória, vai ficar aquele culto, sabe, parecendo morto. Irmãos, desculpe ter sinceridade, eu não estou preocupado com glória a Deus, eu não estou preocupado com palma, eu não estou preocupado se vai ter aquele barulho, os irmãos vão falar: oh, que mensagem tremenda. A minha única preocupação aqui essa noite é ensinar a Bíblia, só isso. Não estou preocupado com glória, não estou preocupado com aleluia. Se você não quiser aplaudir, você não aplaude. Se você quiser ficar calado tudo inteiro sem dar glória, pode ficar à vontade, eu não vou achar ruim. A minha única visão aqui é que você fique com a sua Bíblia aberta, com o seu coração aberto para receber a palavra do Senhor, e que essa palavra fique no seu coração. Minha preocupação é essa: que você receba a mensagem de Deus. Às vezes nós estamos em cada culto, irmãos, que só Jesus na casa. O pregador vai lá e o culto é 40 minutos, mas 35 minutos é só grita, é só barulho, é só a pessoa rodopiando, quebrando tudo. E se você chegar para a pessoa: o que você aprendeu na palavra? Eu não aprendi nada. Uma vez eu vi uma pessoa que escreveu assim na internet uma frase que é verdade. A pessoa falou assim: ué, pentecostal prega? E é mais pura verdade. Não é julgando não, irmãos, é julgando mesmo, fala a verdade. Vai nessas igrejas pentecostais aí que é barulhenta que sobe. Veja quantos versículos da minha pessoa lê. É assim, ó. A pessoa chega, posso dar oportunidade, a pessoa lê o versículo: o Senhor me passando faltará. Fecha a Bíblia e só fica falando. Não volta na Bíblia nem um segundo. Aí eu falo: para que levar a Bíblia para uma igreja dessa então? É melhor todo mundo trazer o celular, ficar lá no celular lendo o versículo, ou então ter um telão novo. Porque se é para eu ir numa igreja para ler um versículo só, eu não levo Bíblia não. Para falar a verdade, se é para ir num culto desse, sinceramente eu prefiro ficar em casa vendo televisão. Porque se é para estar num culto que não vai ter leitura da Bíblia, não vai ter leitura da palavra, eu não vou aprender nada, irmãos, é perda de tempo. Mas graças a Deus que aqui você está aprendendo. Não é só comigo não, com todo mundo que sobe aqui no altar, amém? Porque o nosso compromisso é com a palavra, não é com oba-oba, não é com movimento, não é com barulho, é com a Bíblia Sagrada. Uma vez eu fui pregar numa igreja dessa, que eu vou falar um pouco de questão de ética, né? E aí tinha duas cantoras, dessas cantoras canelas de fogo, né? Eu acho que elas esperavam que eu ia pregar aquela palavra arrebatadora, aquela coisa toda, aquela gritaria toda. Eu já cheguei já jogando água no fogo, né? Falei: essa noite nós vamos ler muita Bíblia. Essa noite não vai ter grito, não vai ter barulho, não vai ter revelação, não vai ter profetada, vai ter Bíblia, vai ter muito versículo. Aí ficaram desanimadas, ficaram, acho que se pudessem ir até embora do culto nessa hora. Porque esse povo só quer saber de barulho, mas Bíblia, pergunta para ele 3 versículos da Bíblia, nem sabe onde está, não conhece nada. Irmãos, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a Bíblia, temos que ler, temos que estudar, temos que meditar na palavra do Senhor, amém? Livro de Tito, capítulo 2, versículo 2 e versículo 13. Tito, capítulo 2, 12 e 13. Tito, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Irmão, nós temos que guardar essa esperança em nosso coração, aguardando a bem-aventurada esperança.
Você crê no Jesus que batiza com o Espírito Santo? Você crê no Jesus que cura? Você crê no Jesus que salva? Mas nós também cremos no Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. E aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Se eu perguntasse para você essa noite, você quer que Jesus volte agora? Muitos falariam, volte agora, Senhor, porque eu estou esperando. Talvez alguns falariam, não, Senhor, eu ainda tenho que preparar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que vigiar mais. E graças a Deus que Deus ainda está dando tempo para que a pessoa se conserte, para que a pessoa se converta, para que está afastado volte, para que a pessoa se firme, porque quando Ele vier, Ele vai buscar aqueles que estão preparados. A Bíblia diz, meus irmãos, em Mateus capítulo 24, aleluia, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24. O sermão profético. E é aqui que estão os sinais dos tempos. Você quer saber quais são os sinais para a volta de Jesus? Na sua casa depois, você lê do versículo 1 até o versículo 14, e aqui você vai ver os sinais. Mas eu só vou ler nessa noite alguns versículos que não estão nesses primeiros textos que eu citei aqui, mas está em capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos ler, aleluia, do versículo 36 até o versículo 44. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora, aqui vigília da noite, havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. No próprio livro de Mateus, irmãos, vai dizer que nós devemos orar para que a volta do Senhor não aconteça nem no inverno nem no sábado. Eu poderia mudar isso. Vamos fazer para os dias de hoje, que imaginou se Jesus volta ou no Natal ou no Ano Novo, e todo mundo está lá na festa, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja. No dia de Natal nós estávamos aqui no culto, eu lembro que no final do culto passou aí os motoqueiros, aquela velha modinha de final de ano, aquela coisa toda, né? Quando Jesus voltar, esses que ficam nessa moto só fazendo barulho, eles serão pegos de surpresa. A pessoa que você evangelizou e convidou tantas vezes para vir para a igreja, quando Jesus voltar e a igreja ser levada da terra, o povo desaparecer da terra, essa pessoa que tantas vezes foi convidada será a primeira a chegar no culto, e as portas fechadas, ou talvez abertas, e a pessoa entrar aqui e ver só algumas pessoas, porque a maioria foi levada por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O mundo não está nem aí, irmãos, para essa mensagem. O mundo não quer saber da volta de Jesus. O mundo quer saber de dinheiro. Se Jesus tivesse voltado então no ano passado, misericórdia, a metade da metade da metade da metade sumiria. Porque a política entrou de um jeito no ano passado, a vida de tanta gente, né? Que corrompeu tanta gente que os crentes ficaram brigando por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, e ficou aquela briga política. Já imaginou se não tivesse voltado no dia da eleição no ano passado? Quase ninguém ia subir, meus irmãos. E ano que vem tem eleição, volta de novo toda a briga. Por isso que eu falo que Natal, irmãos, é a época mais falsa do ano. Nós amamos, eu amo Natal, você ama Natal, nós amamos Natal. Ano Novo nós amamos. Mas ou a época falsa é a época de Natal e Ano Novo. Todo mundo ama, todo mundo gosta, todo mundo abraça, todo mundo é bonzinho, ou eu te amo, aquela coisa toda. E aí chega o ano que vem,
tem eleição para o prefeito e é vereador, né, pastor? Que vem, né? Prefeito e vereador, começa a briga de novo. Vai estar o Bolsonaro na televisão e vai estar o Lula na televisão. E vai começar no Facebook a briga, vai começar no Instagram a briga, vai começar no WhatsApp a briga, vai gente bloqueando outras pessoas, vai te odiando. Seu esquerdista, seu bolsominion, aquela coisa toda, começará a briga de novo. E tudo aquilo do Natal, nós amamos, somos felizes, é só na festa. Por isso que tem os pontos bons e os pontos negativos do Natal, né? Eu sei que nós somos verdadeiros entre nós, mas observe o mundo. Você vai assistir o jornal, liga lá no Jornal Nacional, qualquer jornal, tá todo mundo lá na praia, pulando onda, feliz ano novo, muita paz, muita saúde, é só da boca para fora, não tem amor nenhum, não tem paz nenhuma, é só uma miragem isso. Porque o verdadeiro amor, irmãos, não é aquele que é muito falado, é aquele que é praticado, é aquele que é exercido. E esse amor, só a igreja de Deus conhece. O mundo não conhece esse amor. Nós somos xingados, nós somos ofendidos, as pessoas caluniam a gente. Eu tenho certeza que na sua família tem pessoas que não falam com você porque você é de Deus, porque você vai para a gente, tem comigo que aconteceu isso. Eu sei que tenho certeza, tem pessoas na sua rede social que gostam quando você posta uma piada, não tem pecado nenhum. Você falar de futebol, você falar lá do Corinthians, lá do Santos que foi rebaixado, do Fluminense que perdeu, tem pecado nenhum você falar sobre isso, eu falo sobre isso também. Você postar uma coisa engraçada, eu faço isso também, irmãos. Mas observe quando a gente fala de Jesus. Você postou lá, você na praia, vai ter lá 30, 40 curtidas. Você postou segurando a sua Bíblia, 2 curtidas. O mundo não quer saber de Jesus, o mundo odeia a igreja. Mas irmãos, a igreja pode ser odiada pelo mundo. Enquanto o Senhor nos amar, está tudo certo. E sempre Ele vai nos amar, sempre Ele vai cuidar de nós. Se o mundo e as pessoas desampararem você, porque você serve a Deus, fique em paz, fique tranquilo. O importante é Jesus te amar. É o teu nome está escrito no livro da vida. É saber que você tem compromisso com Deus, que você tem intimidade com Deus. E esse Deus é o que te ajuda, é o que te abençoa. Isso é o mais importante, glória a Deus. Mas aqui no Mateus capítulo 24, diz a Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, no versículo 44, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Veja, meus irmãos, o que a palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, já vou terminar, não estou terminando, eu já vou terminar. Hebreus, capítulo de número 9, quase no finalzinho da Bíblia. Eu vou terminar para o pastor fazer aquela oração abençoada. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 9, quase que no finalzinho da Bíblia. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 9. Glória a Deus. Que calor, Jeová. Hebreus capítulo 9, versículo é o 28. Diz assim a palavra: assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. A pergunta é: você está esperando Jesus para a sua salvação? Ou você é como daqueles que só vai para a igreja para buscar a bênção? Só vai para Jesus igual aquela velha história. A gente que é pastor, né, já está acostumado com isso já. A pessoa vai para a igreja, aí a pessoa busca a cura, busca a libertação, e Deus é poderoso, faz mesmo. E aí depois que a pessoa recebe a bênção, some. Nunca mais a gente vê, né? Não, irmãos. Jesus curando ou não curando, abençoando ou não abençoando, aconteça o que acontecer, estamos aqui, os nossos pés dentro da casa de Deus, o nosso coração firmado com o Senhor. Chova canivete, aconteça o que acontecer, nós estamos firmes na palavra de Deus. Amém. Estamos esperando a volta de Jesus. Se Ele vier agora, glória a Deus. Se Ele não vier, continuaremos com o nosso coração
esperando a volta do Senhor, aguardando a bendita esperança. Eu vou ler mais 3 versículos. Vamos, já que nós estamos em Hebreus, vamos aqui do lado de Hebreus, no livro de Tito. Eu ia ler o livro de Lucas, mas eu finalizo no livro de Lucas. Vamos ler o livro de Tito. Para ficar fácil, é do lado de Hebreus. Antes de Hebreus tem um pequeno livro chamado Filemão. Antes de Filemão tem o livro de Tito, que nós lemos agora há pouco. Livro de Tito, capítulo 2 de novo. O versículo 13, Tito 2,13. Já leio agora, que está do lado aí, né? Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, aguardando a bendita esperança. Igual nós acabamos de ler no livro de Hebreus, igual nós lemos novamente esse texto no início da palavra. Você pode ver como a Bíblia tem concordância, tanto em Hebreus como no livro de Tito. Ele fala para nós aguardarmos a bendita esperança. Temos que aguardar a volta do Senhor. Para finalizar, vamos finalizar lendo Lucas. Primeiro vamos ler o capítulo 19 e depois nós lemos o capítulo 12. Lucas, capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 19, versículo 11, versículo 12 e versículo 13. Lucas, capítulo 19, versículo 11, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, cuidando que logo se havia de se manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si o reino e voltar depois. Jesus vai voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. O versículo 13 diz: um homem, ele tinha 10 trabalhadores, e ele falou: eu vou ali resolver algumas coisas e eu volto depois, mas continuem trabalhando. Trazendo para os dias de hoje, Jesus ele foi para o céu, mas nós continuamos a nossa vida comum. Você trabalha, você estuda, você cuida da sua casa, você cuida dos seus filhos, mas o seu coração está no Senhor. Você faz as suas atividades, mas você espera aquele dia do culto. Você está na sua casa, mas você sabe que tem a hora do seu dia para a sua oração. Você está tendo a sua dia, você está tendo no seu dia a sua atividade, mas você sabe que tem aquele momento de ler a palavra. Por falar nisso, irmãos, eu vou dar uma dica para os irmãos. A partir da semana que vem, o ano novo é no domingo, né, pastor? Dia 31 é domingo, né? Dia 1º já é o ano novo. Começa a ler a Bíblia o ano inteiro. Começa já no dia 1º de janeiro. Coloque um propósito no seu coração: Deus, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira em 2024. Então já vai virar o ano no domingo. Chegou segunda-feira, começa a ler a Bíblia a partir do dia 1º de janeiro. E quando chegar o dia 31 de dezembro do ano que vem, você vai ter lido a Bíblia inteira. Coloque um propósito de ler a Bíblia toda. Como que eu vou fazer para ler a Bíblia toda? Algumas Bíblias, a maioria de estudo, tem um plano de leitura da Bíblia para você ler a Bíblia no todo. Se a sua Bíblia não tem, joga lá na internet, joga lá no Google, plano de leitura da Bíblia em um ano. Se eu não me engano, se você ler 5 capítulos da Bíblia todo dia, 5 capítulos inteiros, todo dia, em um ano você lê a Bíblia toda. Então coloque um toque no seu coração: Deus, eu vou ler 5 capítulos da Bíblia. Agora, se for igual ao Salmo 119, aí complicou, né? Se for igual ao Salmo 117, beleza. Mas, irmão, coloque no seu coração: esse ano eu vou orar mais, vou ler a Bíblia toda, eu vou me identificar mais com as coisas de Deus, eu vou ser mais crente que eu fui no ano passado, para que, se Jesus voltar, realmente eu esteja mais preparado do que eu estive no ano passado.
Foi o que esse homem falou: eu vou, mas eu vou voltar. Estejam vocês preparados. A Bíblia vai dizer uma outra parábola parecida com essa, nós lemos no capítulo 19, mas veja o capítulo 12 para nós encerrarmos. É o último texto que eu leio. Nós lemos Lucas 19, mas vamos encerrar em Lucas capítulo 12. Eu falei que nós íamos ler bastante Bíblia. Nós lemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos diferentes. Se for contar versículo, acho que a gente já leu já uns 30 versículos, eu acho. Lucas capítulo 12. Pode deixar ela chorar aí, mamãe, não atrapalha não. Não atrapalha a criança chorando não. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao versículo 37. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, aleluia, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Quando o Senhor voltar e os céus se abrir para buscar a sua igreja, esteja preparado. A sua vida tem que estar preparada. Prepare-se, se conserte. É como eu falei no início da palavra: se você errou, cometeu falhas, cometeu pecados, Jesus não está aqui para te condenar. Ele te perdoa, Ele te ama, Ele ama você do jeito que você é. O que Ele quer é que você se conserte, coloque o compromisso de entrar esse novo ano sendo mais crente, mais servo de Deus, mais serva de Deus, para que quando Ele voltar, esse patrão voltar, nós estejamos preparados. Ele vai voltar. Eu não sei o dia, você não sabe o dia, nós não sabemos quando, mas Ele vai voltar. E se Ele vier, estejamos com a nossa vida preparada, para quando a trombeta tocar, nós possamos ter os nossos corpos transformados. Mesmo que a morte nos leve, a morte não pode vencer aquele que nasceu para vencer. Mesmo que a morte leve, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados. Ou vivo ou morto, estejamos firmes na presença do Senhor quando Ele voltar. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor.